Episódio 29 do Morrendo no Hollow Knight. Já comecei ainda no Jardim da Rainha encontrando um outro fantasma chamado Marmo. E esse fantasma falou que estava esperando a rainha, que disse que ia ensiná-lo a voar e que ele também estava protegendo esse jardim sagrado. Mas eu tô nem aí porque esse cara disse, porque eu vou encacetá-lo na porrada assim como qualquer outro. Mas é claro que a primeira luta era só um treino para ver qual é o estilo de luta desse inimigo. E obviamente eu não levei 100% a sério. E na terceira tentativa, meio que eu descobri como lutar contra ele. Realmente era bem fácil, não chegava nem a ser difícil, era muito tranquilo e com certeza ele era o boss não, né, o fantasma mais fraco que eu já enfrentei e tranquilamente eu ganhei dele mal saindo do lugar. Ativei mais um dos caminhos do meu metrô e dessa vez o besouro tinha um diálogo comigo e fazia um tempo que ele não tinha um diálogo, e o último diálogo que ele teve foi falando que pra eu continuar desbloqueando mais caminhos pra ele, porque assim ele lembraria do ninho dos besouros, que era a casa dele. E agora que eu desbloqueei o último, ele lembrou e falou que ele poderia me levar até o ninho dos besouros. Eu fiquei muito curioso para saber o que era esse lugar, mas antes de ir pro ninho dos besouros tinha um lugar que eu queria passar antes. Agora que novamente eu tinha a quantidade de essências que ela queria, voltei pra vidente e conversei com ela, e ela, pra minha alegria, falou que eu estava perto de completar e que o ferrão dos sonhos estava quase despertando e que eu precisava chegar a 1800 e faltava pouco porque eu já tava com 1600. E por fim ela me deu um presente que era mais um fragmento de máscara. Fui até o ninho dos besouros como o último besouro queria, e eu achei meio decepcionante porque eu imaginei que, né, como era um lugar especial, que teria uma animação diferente para transição entre mapas, mas não, era a mesma de sempre. E quando eu cheguei lá, eu não encontrei praticamente nada além de um pedaço de máscara da parte da alma, mas realmente fora isso não tinha nada, não tinha diálogo, não tinha coisa pra explorar, não tinha inimigos pra matar, tinha absolutamente nada. E tipo, faz sentido, porque, né, ninguém acessa o ninho dos besouros e os metrôs de Hollow Knight há muitos e muitos anos. O próprio besouro falou que provavelmente não teria nada lá, mas realmente é meio decepcionante ter toda uma área que realmente não tem nada, vai ter nada nesse lugar. E por sinal, o ninho dos besouros fica conectado aos penhascos gigantes lá do outro lado do mapa. Voltei a falar com o último besouro e ele falou que aqui realmente já não era mais como antes, que nos tempos de glória era incrível, onde besouros vinham e iam contando suas histórias de passeios e lugares que foram, mas que apesar de estar tudo acabado e destruído, ele ainda sentia alguma coisa que faz ele ter esperanças que ainda há besouros por aí explorando o mundo, e fala que a nossa jornada não acabou e que ele estará aqui para ajudar a gente da forma que ele conseguir, enquanto o velho corpo dele ainda permitia ele se mexer. E velho, pra mim, sem sombra de dúvidas, o último besouro é um dos personagens mais legais de todo esse jogo e eu adoro esse personagem. E parabéns Team Cherry, os criadores desse jogo, que conseguiram fazer um fast travel ter uma história muito interessante e legal, que é algo que eu não vejo muito por aí, porque geralmente o fast travel é realmente só isso, uma viagem rápida que você pode clicar a qualquer momento em jogos de mundo aberto, mas aqui não, velho, tem uma história, tem uma lore e tem um motivo certo para isso existir, que é aprofundado. Então, por causa disso, para vocês, uma palma. Episódio 30, isso aí, chegamos no 30º episódio de Morrendo no Hollow Knight. A série está começando a chegar no seu fim, mas ainda falta bastante, hein? Comecei novamente no Jardim da Rainha tentando fazer um parkour loucaço, e eu não sei porquê, mas eu consegui morrer tantas vezes num parkour que era relativamente simples. Mas é claro que o Top of the Brazuca iria conseguir ganhar de um parkour simples e maroto desse jeito, né? Subi tudo, depois desci tudo e morri durante a descida também, pelo amor. Ai, mais uma dessas malditas árvores de essências que eu odeio pegar. Na área dos Jardins da Rainha tem louva-a-Deus, que é engraçado e curioso, já que os louva-a-Deus não moram nessa área e sim em outra que fica relativamente perto, que é os ermos fúngicos. Mas eu já tinha assistido 1 hora de historinha de Hollow Knight, então eu sabia exatamente o motivo de terem vários e vários louva-a-Deus nessa área. E depois de matar alguns louva-a-Deus randoms e completamente aleatórios, apareceu ele, mais um boss, o Lord
traidor. Ele era originalmente um dos 4 Lordes Louva-a-Deus que a gente encontra no Ermos Fúngicos, mas ele traiu o clã porque queria mais poder e agora ele tá aqui, né, grandão, fortão, poderoso e facilmente humilhável. Obviamente eu acabei morrendo várias e várias vezes pra ele, não tanto se comparar com outros bosses mais chatos e odiosos, mas ainda assim morri uma quantidade mente aceitável pra ele. E o local que se enfrentava ele ficava relativamente longe do banco mais próximo, mas graças a um dos NPCs que eu mais amo, que é a Vidente, eu tinha habilidade do teletransporte, eu já tinha marcado a área perto do Louva-a-Deus, então eu podia só sair do banco e teleportar direto para aquela área, e o único custo era uma essência, mas matando inimigos aleatórios eu consigo recuperar essas essências que eu perco com os teleportes, e também nem faz diferença para mim. O Lorde Louva-a-Deus era um desafio interessante de se enfrentar, mas não um desafio horrível e doloroso para se matar, e depois de algumas boas tentativas eu consegui ganhar dele sem suar e sem, né, dar um pouco de hate no jogo. Cheguei nessa área cheia de cadáveres e que também é importante pra lore, mas tô nem aí pra lore. E depois de entrar nessa casa, ou casulo, ou sei lá como eu chamaria isso, eu encontro a Dama Branca, antiga rainha de Hollow Knight e esposa do Rei Pálido. E em teoria ela também é mãe do nosso protagonista. A Dama Branca falou diversas coisas, entre elas que tinha um presente pra mim, um pedaço de um todo que dava um poder enorme. E logo em seguida ela me entrega o fragmento branco, e agora eu precisaria achar outra metade dele, mas eu sabia muito bem onde estava. A Dama Branca também fala sobre a Hornet, falando que ela é uma aliada incrivelmente forte e alguns elogios pra ela, mas dane-se a Hornet. Hornet não, perdão, Silksong! Acabei voltando pros Ermos Fúngicos porque é impressionante esse mapa, tudo interligado. Uau! Mais uma árvore de essências como eu te odeio com todas as minhas forças. Ainda nos Jardins da Rainha acabei encontrando essa casa, e quando eu entrei o pessoal do chat começou a ficar doido, falando que era aqui, era aqui, era aqui, era aqui, era aqui. Eu adentrei o monte luxuriante e aparentemente era aqui que teria minha última magia. E eu estava empolgado para conseguir essa magia, porque eu já tinha o ataque pra frente, o ataque pra baixo, e só faltava uma magia pra cima para eu completar. E com essa magia derrotar alguns inimigos se tornaria um pouco mais fácil. Mas antes de chegar na magia em si, eu passei por alguns obstáculos que nem obstáculos podem ser chamados direito, e sem perda de tempo, de tão fáceis que eram. Encontrei mais um daqueles xamãs caracóis e também minha nova habilidade. Eu fiquei tão feliz de ter conseguido. E agora eu tinha os espectros uivantes. E o pessoal do chat da live falou onde ficava a evolução dela. Todas as magias têm uma evolução utilizando o vazio, que é um outro tipo de poder desse mundo. E não seria diferente para os espectros uivantes. Algo que eu fico triste em relação aos espectros uivantes, sua evolução, é que eu mal usei. Eu acabei pegando essa habilidade meio tarde na gameplay. Eu poderia ter tentado pegar mais cedo. De qualquer jeito eu não sabia. Então não tinha muito como acelerar esse processo. E eu vou usar muito raramente. Só em alguns trechos específicos, lutando contra alguns inimigos específicos, eu chego a usar tal habilidade. Voltando pro Cânion da Névoa, chegamos nessa área super doida e encontramos um personagem que não víamos há muito tempo, Kiro. E ele falou que achava esse lugar estranho e familiar, como se algo atraísse ele pra cá. E o mapa deixa bem claro que a terceira e última sonhadora está nessa área. Então o que será que encontraremos dentro desse enorme laboratório? E o que será que tem dentro dos arquivos da professora? Descubra no próximo episódio. Até mais!